Queria que vocês abrissem Isaías 42. Consigo. Tem sim. Ah, não, tem não. É você no vidro. É a sua imagem no vidro. Mas vai lá, Jack, vê se tem. Porque geralmente tem campainha. O quê? Isaías 42. Eu só vou ler esse versículo para a gente orar e dar entrada à nossa palavra. Tem não, né? Peraí, vou aproveitar e vou desligar os ventiladores que o ar-condicionado tá ligado. Diminui um pouco o barulho, né? Emanuel, você desliga lá? Isaías 42. No versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Diz assim: Aí está o meu servo, eu mesmo o sustento, eu mesmo o sustento. Ele é o meu escolhido, a quem eu tenho prazer. E eu pus sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça aos povos do mundo. 2. Ele trabalhar sem provocar agitação, sem gritar, e fazer tumulto nas ruas e nas praças. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a pequena chama que quase não dá luz. Ele mostrará humor aos fracos e dará força aos desanimados, e ele fará justiça com fidelidade. Ele mesmo não deixará de brilhar e ficará firme até que a justiça e a verdade sejam cumpridas em toda a terra, até que os povos mais distantes, além dos mares, confiem nele. Deus, o Senhor, que criou e estendeu os céus, que criou a terra e tudo que existe nela, que dá vida e espírito aos homens, diz o seguinte: Eu, o Senhor, chamei para demonstrar minha justiça, eu o protegerei e sustentarei. Você vai ser um mediador do novo trato que farei com o meu povo e uma luz para guiar os outros povos até a mim. Você dará vista aos cegos e libertará os que vivem prisioneiros da escuridão e no desespero. Até aqui. Quando vocês leem quando vocês abrem esse capítulo 42 e enxerga esse versículo, esses 7 versículos que eu li, o que vocês pensam a respeito desse texto aqui? O que vocês enxergam de primeiramente, assim? Por exemplo, para eu ser mais claro, eu enxergo o seguinte: é como se Deus estivesse olhando para Jesus e falasse assim: está aí o meu servo, eu mesmo o sustento, ele é o meu escolhido, em quem eu tenho prazer. Lembra que quando Jesus é batizado, sai uma voz do céu e fala bem assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou tenho uma alegria. Então, toda essa palavra aqui, ela está destinada e especificamente dita sobre o meu servo. O meu servo é Jesus. Não é Israel nesse momento aqui, apesar de Israel estar sempre sendo falado aqui, mas como uma pessoa de uma nação. Mas nesse caso aqui ele fala bem assim, é Deus falando: eis aí o meu servo, eu mesmo sustento, ele é o meu escolhido, em quem eu tenho prazer. Eu pus sobre ele o meu espírito, com letra maiúscula, está dizendo aqui, e ele trará justiça aos povos do mundo. Ou seja, ele é justamente o mediador. É ele mesmo que vai ser justo e justificador de toda a humanidade. Emanuel, você pode jogar, por gentileza, Isaías 42, a partir do versículo 1, tá? Ele vai trabalhar
sem provocar agitação, sem gritar e sem fazer tumulto nas ruas e praças. Ou seja, era aquele Jesus que estava sempre em silêncio, fazendo coisas em silêncio, no sentido de não provocar. Quem provocava as coisas, Isaías 42, versículo 2. Nova Bíblia Viva. Mas pode soltar essa, não tem importância não, que eu acho que o pessoal tá todo mundo com essa Bíblia, esse tipo de Bíblia que você vai jogar aí. Então, ele vai trabalhar sem provocar agitação, sem gritar. Esse sem provocar, olha, eu sou o filho de Deus, me honrem, me amem. Ele não estava ali provocando. Ou as pessoas reconheciam que ele fazia coisas diferentes, ou as pessoas reconheciam que ele poderia ser o Messias, que poderia ser o profeta, que poderia, mas ninguém sabia. Só o Pedro que teve uma revelação. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas aí ele não vai quebrar o caniço rachado, nem apagará pequenas chamas que quase não dá luz. Quem é o caniço quebrado e a pequena... quem é o caniço rachado que dá uma pequena luz? Aí nesse caso é Israel, porque ele era a nação que deveria proclamar que o Messias viria e ele seria o Salvador e Salvador do mundo. Então ele não quebrará o caniço rachado nem apagará a pequena chama que quase não dá luz. Ou seja, tá aquele fiapinho é um candeeiro que tá uma luz bem fraquinha, porque tá faltando o óleo da unção ali, que tá faltando óleo, que ilumina pouco. É isso que está dizendo. Israel, ele é o lumieiro de todo mundo. Porque ele que ia mostrar o Deus de Israel para todas as nações. Era ele que deveria fazer isso. Mas note que o candeeiro está rachado. Não esmagará a cana quebrada. Cana e caniço é aquele negócio que acende, tá? Nem apagará a torcida que fumega. Na verdade, a torcida não é a torcida do Flamengo, não. É o cordãozinho torcido que sai uma pequena chama, tá? E não apagará a torcida que fumega. Quem é essa torcida que fumega? É justamente uma referência a Israel, que deveria ser o lumieiro ou a luz no mundo até a vinda de Jesus. Porque a ele foi dado os oráculos, a ele foi dado a promessa, foi a ele que foi dado muitas coisas até Jesus. E ele promulgará o direito ou a justiça, tá? Vamos pro 3. Aí é o 3. Ah, tá. Pro 4. Ele mesmo não deixará de brilhar, ou seja, a luz que Jesus tinha mesmo morto, ele continua brilhando. Ele mesmo não deixará de brilhar e ficará firme até que a justiça e a verdade sejam cumpridas em toda a terra. Ou seja, a justiça de Jesus foi cumprida em toda a terra, tá quase. Mas ele não deixou de brilhar, porque ainda quando ele estava morrendo na cruz, ele estava recebendo força do Senhor e estava morrendo na cruz. Ainda ele continuava falando, ainda ele continua obedecendo, ainda sem força o Senhor o sustentava. E quando ele morre, a justiça de Deus é declarada na terra, porque precisava de um justo morrer para justificar todos aqueles que pela fé creem que Jesus é o Filho de Deus. Então, ele é o justo e o justificador de todo aquele que crê e tem fé em Deus. É isso que a palavra diz em Romanos. Então, é ele que promulgará a justiça. Ele mesmo não deixará de brilhar e ficará firme até que a justiça e a verdade sejam cumpridas em toda a terra. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. Que direito é esse? O direito de todo aquele que confessa a Jesus como Salvador, torna-se filho de Deus, porque ele era o único. Ele é o unigênito. Então, até que ponha na terra. Ponha onde? No céu? Não, porque no céu todo mundo é justo. E no céu precisa de justiça? Não. Quem precisa de justiça são os povos da terra, eu e você e todas as nações. As terras do mar. Essas terras do mar é as terras distantes, que é além do mar. Aguardarão a sua doutrina. Doutrina é ensino, tá, gente? Tem uma Bíblia viva não, Emmanuel? NVI.
Também pode ser, tá? É um pouco parecido. Ah, pode ser essa aí. Na lei deles, as ilhas porão a sua esperança. Aí passa por 5. Deus, o Senhor, que criou e estendeu os céus, que Ele criou a terra e tudo que existe nela, que dá vida, a minha diz assim, que dá vida e espírito. É o que diz Deus. O Senhor, aquele que criou os céus e estendeu-os, que espalhou a terra e tudo que nela procede, ou que nela existe, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Toda vez que você ouvir essa palavra fôlego, fôlego de vida ali, ó, que dá fôlego aos seus moradores, quando Deus soprou na narina de Adão, deu fôlego de vida, correto? Na verdade, são 2 tipos de vida, a vida da alma e a vida do espírito. Por isso que ali está dizendo que dá fôlego aos seus moradores, ou seja, a respiração, e vida aos que andam nela. A vida sempre é a vida do espírito. Na minha diz, que dá vida e espírito aos homens, diz o seguinte, no 6, eu, o Senhor, chamei para demonstrar. Eu, o Senhor, chamei quem? Aí nesse versículo. Quem é que ele chama? Chama eu? Chama você? Ou chama... Isso, mas isso é depois de Jesus. Mas aí nesse caso é eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Chamou quem? Jesus. Eu o chamei. Da onde ele chama? Lembra que do Egito chamei o meu filho? Já leram isso em Lucas? Do Egito chamei o meu filho para cumprir a palavra que fala que do Egito chamou quando Jesus não estava em Jerusalém. Segurarei firme a sua mão e eu o guardarei e farei de você uma aliança. Por que eu digo que é Jesus? Porque farei de você uma aliança. Com quem Deus firmou aliança com a humanidade? Através de quem Jesus firmou, através de quem o Deus, o Pai, firmou uma aliança com toda a humanidade? Foi através de quem? Então, aí ele está dizendo, eu guardarei a Jesus e o farei dele uma aliança para o povo e uma luz para o gentio. Então, de quem ele está falando aí? É explicitamente de Jesus. Eu chamei você, Jesus, para trazer a justiça a toda a terra, para ser uma luz para os povos. Na verdade, outra versão vai dizer. Por isso que tem a igreja Luz para os Povos, de Goiânia, ministério bem forte assim no Brasil e no norte. Por quê? É baseado nesse texto. Luz para os povos. Porque gentios é todo aquele povo que não é de Jerusalém ou que não é israelita. Tá bem? Eu, o Senhor, o chamei para demonstrar a minha justiça. Que justiça é? Ele puniu a Jesus com o meu pecado, a minha iniquidade e a minha ofensa. Então, eu puni a Jesus para que todo aquele que crê nele receba justamente a vida e o Espírito novo para poder andar segundo a minha justiça ou a minha lei. Você vai ser o mediador do novo trato que farei com o meu povo. Ou seja, quem é que vai fazer, quem faz a mediação entre eu e Deus? É Jesus. Não é Maria, não é qualquer outro nome que se nomeie debaixo da terra. Não existe isso. Você é o mediador do povo, do novo trato que farei com o meu povo e uma luz para guiar outros povos até a mim. No versículo 7, para terminar, você dará vista aos cegos e libertará os que vivem prisioneiros na escuridão e no desespero. Quem é que curou os cegos e deu vista aos cegos? Jesus. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei, Manuel 7. Para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Ou seja, qual é a função de Jesus Cristo e depois que ele ressurge, qual é a função do nome de Jesus ou que as manifestações do poder dele, a unção dele e tudo aquilo que ele
gerou na cruz do Calvário faz no meio da igreja, além dele quando estava presente. Ou seja, o ministério de Jesus precisa ter isso aí, ó, para abrir os olhos das pessoas que não conhecem a Deus, para abrir os olhos das pessoas ainda que não conhecem o Deus verdadeiro, ou a única forma de ser salvo, ou a única pessoa que pode fazer mediação entre o Pai e o Senhor, e a nós e o Pai, porque não é a igreja, não é outros tipos de religião. Por isso que nós não temos uma religião, nós temos um mediador, nós temos um salvador. Qual é a sua religião? Às vezes eu falo que sou evangélico, mas quando as pessoas começam a contestar a respeito de religião, eu falo que eu não tenho religião, que eu tenho um mediador. E o nome dele é Jesus Cristo. Aí eu pergunto, e você tem? Precisa ter. Aqui é o lugar onde eu me reúno com as mesmas pessoas que têm a mesma fé que eu. Que fé é essa? Em Cristo. Mas qual é a sua religião? Jesus não funda nenhuma religião. Não existe uma religião de Deus. Deus estabeleceu isso, porque Deus é a religião. A palavra religião significa religare, ou seja, é justamente quem é mediador entre o homem e o Pai. Quem é o religare de Deus? Jesus. E aí disso descende todas as religiões. Cada um vai escolhendo ou doutrinando da forma que querem, mas nós não temos uma religião. Qual é a sua religião? Não tenho uma religião, eu tenho um Salvador. Qual é a sua religião? Eu não tenho, eu tenho um mediador entre eu e o Pai. Porque assim, tira e nos isenta de achar às outras pessoas que nós temos a melhor religião ou que nós temos a religião verdadeira, e ao mesmo tempo me diz que assim como eu ou você, também precisamos ter um Salvador. Não tem nada a ver com minha justiça, nem a ver se eu sou melhor ou pior, apenas que eu preciso de um Salvador. Bem legal isso, né? Porque aí, mas você se acha, não sei o quê. Não, não me acho nada. Muito pelo contrário. Então ele vai abrir, depois que a justiça é promulgada e o direito é promulgado na terra, ele vai abrir os nossos olhos, vai nos libertar do cativeiro, porque quantas pessoas de nós vivíamos em cativeiros? Primeiro, sem saber quem era Deus, sem conhecer a Deus, sem experimentar o mover dele, sem saber que Jesus era o único mediador. Então, quando nós estávamos nas outras religiões, nós estávamos em cativeiro. Cativo, aquele tipo de ensino, aquele ensino de dogma. Libertar das prisões dos cativos e para livrar do calabouço os que habitam em escuridão. Ou seja, quem habita em escuridão é quem não tem luz, correto? Então, o calabouço está dizendo que é espiritual. Na verdade, eu gosto mais da minha versão que diz assim: você dará, Jesus, você dará vista aos cegos e libertará os que vivem prisioneiros na escuridão e no desespero. Quantas pessoas no meio evangélico, ou ainda que não conhecem a Jesus, continuam ainda no desespero? Desespero de saber o que é que Deus vai fazer na sua vida. Desespero muitas vezes que você se encontra sem uma resposta, sem um direcionamento na sua vida. Isso causa em nós um desespero. Por que causa um desespero? Porque a nossa mente ela é formatada para encontrar resposta para as nossas dúvidas, os nossos problemas, os nossos questionamentos. Então, quando nós não temos isso, o que é que nossa vida faz? Ela cria um desespero. O que é que vai ser meu dia de amanhã? Como vai ser minha morte? Como vai ser meu futuro? Como vai ser minha velhice? Como vai ser... Como? Várias perguntas corretas? Isso causa em nós o quê? Um desespero ou uma ansiedade, que é uma espera de coisas do futuro que ainda não aconteceu. Só que aí a fé fala bem assim: opa, o teu futuro pertence ao Senhor. Quando você morrer e fechar os olhos, você vai estar no colo do Pai. Então, ela nos apresenta uma fé e uma esperança para todos os nossos questionamentos. O que é que vai ser no meu dia de amanhã? O dia de amanhã nós temos a graça, a misericórdia, temos o amor de Deus, o poder de Deus. Precisamos entrar nesse lugar. Mas para entrar nesse lugar, os meus olhos precisam ser abertos para entender que a verdade de Deus ela é absoluta para a minha vida. Ela diz, ela dita. Ainda ontem eu passei momentos
difícil assim na minha alma, de, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? E vai e pergunta, e aí eu volto para mim e falo bem assim, pois eu sei que pensamentos têm a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Quando eu começo a confessar, a palavra de Deus, ela vai me trazendo liberdade, libertação, e ao mesmo tempo vai trazendo uma esperança das coisas que vão acontecer, que vai dar tudo certo, que vai estar tudo ok, que vai ser maravilhoso, não importa o que vai acontecer, o Senhor está direcionando a minha vida, a sua vida, e a gente consegue viver, porque a palavra dele é viva e eficaz, e ela traz a direção correta e o caminho correto aos braços do Pai, e ter a certeza de que ele vai resolver as nossas lutas e nossos problemas. Por quê? Porque quando essas dúvidas e essas inquietações acontecem, é porque a nossa mente está sendo bombardeada por Satanás e pelos demônios para tentar nos aprisionar ou tomar decisões que não cabem a nós, que justamente precisamos esperar em Deus e orar em Deus e esperar nele. Amém? Era isso que eu queria começar aqui, era uma introdução, que na verdade virou uma pregação. Então, vamos lá. Por que jejuamos? Jejuamos. Primeiro, para buscar a vontade de Deus. Tá. Expressar arrependimento pelo pecado. Expressar arrependimento. Lamentar as perdas. Espiritualidade. Espiritualidade. Bom, o propósito de... Tá muito longe? Tá aqui? A mesinha? Tá. Autocontrole e espiritualidade. Então, por que jejuamos? Para buscar a vontade de Deus, para expressar arrependimento, para lamentar as perdas, para preparação e para autocontrole e espiritualidade. Tá bom? Tá enquadrado? Emanuel, abre por gentileza Atos 13. Atos 13 só. Atos 13, 1 e 2. Então, por que jejuamos? Para buscar a vontade de Deus. Porém, eu queria deixar uma coisa muito aberta assim. Muitas vezes a vontade de Deus vem por uma palavra de revelação, por um estudo da palavra que você estudou e Deus falou com você.
não necessariamente seria uma orientação, então toda vez que eu for buscar a vontade de Deus, eu preciso orar. Não, não é isso. Isso geralmente acontece quando você está na luta a respeito do que fazer ou que direcionamento tomar. Então, na verdade, você não vai fazer jejum e Deus vai falar assim, ele jejuou, eu vou te dar a orientação. Não, é que na verdade, como seres espirituais, Deus comunica a nós através do nosso espírito. Quando a nossa alma está confusa, angustiada, está vivendo ali problemas emocionais, a carne também entra nessa luta para não querer jejuar. Então, nós abrandamos essa luta na alma que nós estamos vivendo, a carne sofre justamente para poder ficar em silêncio, para poder ouvir o Espírito Santo que habita em você. Então, buscar a vontade de Deus tem a ver com isso. Porém, muitas vezes Deus pode orientar a sua vida com a palavra profética. Olha, isso e isso na sua vida. Ou então você estudando a palavra, aquilo fala ao teu coração, você buscou a vontade de Deus. Amém? Mas nesse caso aí, ó, Atos 13:1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado de Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Passa mais um. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ou seja, estavam todos ali reunidos, adorando, jejuando, buscando orientação para quem o Senhor ia direcionar uma palavra, ou para quem seria instruído, ou para que direcionamento tomar para essa igreja nesse local reunido, para poder direcionar, separar Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ou seja, para saber a vontade do Senhor, eles estavam lá adorando e jejuando. Então o Senhor veio através dos profetas e os mestres disse, alguém virou e falou assim, separa, tá aqui orando, separa a Jaqueline e a Larissa agora, que tem uma grande obra na vida delas. Então é para isso que serve o jejum. Ou seja, buscou a vontade do Senhor através de jejum, oração, que muitas vezes ali pode ser adoração, e tá tudo bem. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Então, buscar a vontade de Deus e orientação. O jejum pode ser feito para buscar clareza numa direção divina em momentos de decisão, como na igreja de Antioquia. Antioquia, Turquia, tá? Ou seja, estavam lá, eles estavam reunidos na igreja de Antioquia, que hoje é a Turquia, ou o país, e eles falavam assim, preciso separar esse e esse. Então, houve esse momento. Tudo bem? Então, vou apagar aqui para poder ir eliminando quem nós já falamos, tá bom? Para expressar arrependimento. Para demonstrar arrependimento e humilhação. O jejum é um sinal de arrependimento sincero. Como quando Deus pede ao povo para retornar a ele com jejum. Joel 2. Abre por gentileza Joel 2, Emanuel. Eu acho que minha Bíblia nem trouxe. Joel 2 está aqui.
Joel 2,12, Emanuel. Agora, porém, declara o Senhor: voltem para mim de todo do coração, com jejum, lamento e pranto. Ou seja, o povo estava bem distante da realidade em que a igreja ou a nação de Israel estava, totalmente desviada, fazendo dessa. Desviada, o que é desviado nesse momento? É fazendo as coisas que não agradavam a Deus como nação, não o adoravam como deveria, não prestavam culto como deveria, não se reunia como deveria. Então, tá parecido com o Brasil hoje, as igrejas do Brasil. Elas estão totalmente assim, entre aspas, na maioria dispersa. Quando você percebe que a calamidade, quando você percebe que a falta de justiça está acontecendo no país, quando você percebe que aquilo que deveria ser o correto não é, aquilo que é errado, as pessoas tentam dizer que é certo, significa que nós, como nação, estamos desviados da presença do Senhor. A justiça cai na praça, a verdade não existe, aqueles que praticam bem são mortos. Quando acontecer isso, significa que nós estamos afastados da vontade do Senhor. E o grande culpado disso somos nós como igreja de Jesus. Porque o mundo, os gentios, eles não conhecem a palavra, mas nós conhecemos. Se tem uma igreja forte, significa que essa igreja chega nas comunidades, chega para tocar as pessoas. Existe um consenso de justiça, de direito, de justiça, de igualdade. Quando não acontece isso, significa que nós estamos desviados. Porque quem traz luz para o mundo é a igreja nesse momento. Por isso que o caniço quebrado lá, a luz do mundo era Israel. Ela era que deveria brilhar com a lei e a manifestação de Deus. Mas o caniço estava quebrado, estava rachado, faltava o óleo para que a luz brilhasse no candeeiro. Nesse momento é a igreja, só que a igreja foi dada aos gentios. A igreja nasceu em Jerusalém, mas a igreja não foi gerada para os gentios. Lá é a nação de Israel, que vai ser erguida no período das dificuldades, das tribulações. Se antes ou depois, não vem ao caso. Mas ela vai ser levantada como nação. Mas para os gentios, que somos nós, foi estabelecida a igreja. Porque quando a igreja foi arrebatada, quem sobra? Israel como nação. É por isso que as pessoas deverão ser obrigadas a adorar lá em Israel. E cada chefe de nação, está escrito na palavra isso, tá? Não sou eu que estou dizendo, nem criando hipótese. A Bíblia diz que todas as nações terão que adorar a Israel. Quem é todas as nações? O Brasil inteiro vai para Israel? Não. O líder representado vai ter que ir lá. E quem não for, será punido. Nesse momento em que a igreja estiver arrebatada. Então, agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. De todo o coração, de todo o seu espírito, de toda a sua alma, e fazendo com que o corpo entre em jejum. Dizendo que as palavras precisam lamentar e você precisa chorar. Ou seja, o corpo responde, a alma se arrepende e o espírito volta para o Senhor. Volta no sentido, se volta para obedecer, para entender que você está errado. Engraçado que Deus muitas vezes não pede nada, muita coisa pra gente. Ele só pede que você reconheça que está errado. O resto é Ele que faz. Deus é bom o tempo inteiro, né? Então, para expressar arrependimento. Que arrependimento? Daquilo que você fez de errado. No caso, a nação de Israel. Voltem para mim. Joel 2. No 12. Mas agora, diz o Senhor, voltem-se para mim, enquanto ainda há tempo. Entregue-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. No 13. Rasguem os seus corações e não apenas suas roupas. Ou seja, o sinal de rasgar a roupa era um sinal de entender que você estava errado. Era como se fosse uma manifestação. Aí ele está dizendo assim, ó, não rasgue sua roupa não, tá? Rasgue seu coração. Rasgue seu coração diante de mim.
Volte para o Senhor, seu Deus, pois ele... Aí ele está dizendo, pois ele... Manuel, joga no 13. Pois ele é misericordioso e compassivo. Ele é paciente e cheio de amor e está sempre pronto para arrepender-se e não castigar. Rasguem o coração, não as vestes. Tá vendo? Rasgar o coração e falar, Senhor, eu realmente reconheço que eu errei. Eu realmente entendo que não foi isso que o Senhor me ensinou a fazer. É como um filho voltar para o pai e pedir perdão para a mãe. Mãe, desculpa, a senhora falou isso, mas eu errei contigo. Eu fiz errado. É tão bom para os dois, né? Porque o pai e a mãe entendem que o filho tá ok. E o filho entende também que a mãe estava certa. É a mesma coisa aí, ele está dizendo assim, ó, nação de Israel, volte para mim. Mas não é para rasgar suas vestes apenas como sinal. Eu quero o coração. Não as vestes, volte-se para o Senhor, o seu Deus. Ou seja, se ele está dizendo volte para o seu Deus, significa que ele estava buscando outros deuses que não era Deus verdadeiro. Ou buscando algum outro ídolo que não era Deus verdadeiro. Pois aí ele falou assim, pois o nosso Deus, ele é misericordioso, ou seja, as misericórdias se renovam a cada dia, são as causas de não sermos consumidos. Ele é compassivo, ou seja, ele tem animosidade a cada dia, porque ele vive na eternidade, nós temos um tempo específico, predestinado ou determinado para Deus para viver. Então assim, enquanto ele está lá, cada dia que você está vivendo de maneira errada, ele é compassivo com você. Tardio em irar-se, ou seja, ele é longânimo. Quando você erra, nós muitas vezes, nossa, você errou nisso, não sei o quê. Deus não, ele fala bem assim, não, eu espero que ele... Não, eu estou cheio de amor com você. Eu sei que a cada momento que você passa, amanhã, se você não arrependeu, mas depois de amanhã eu espero que você volte para mim. E nós temos a tendência de estar julgando as pessoas. Mas ele está dizendo assim, ele é tardio em irar. Você pecou agora, aí ele vem de... Não. Ele vem com a condenação? Não. Ele vem com... Não. Ele é tardio em irar. Por isso que quando eu percebo que as pessoas erram, ou o negócio eu vejo pessoas comentando ou falando, eu já não conhece o Senhor. Porque ele é tardio em irar. Ele fala, não, daqui a pouco ele vai e se arrepende. Daqui a pouco. O pai também e a mãe, muitas vezes eu vejo que o filho está errando ali, ou não vivendo de acordo com aquilo que ele acredita, ele está ali esperando que o filho, ou a filha, ou seja lá quem for, volte e reconheça. Ou seja, ele não vai lá e tenta corrigir na mesma hora. Então ele tardio irá-se e cheio de amor leal. Cheio de amor leal é fidelidade. Ele é cheio de amor leal. Ou seja, não muda as circunstâncias. Ele não muda porque você errou. Ele continua amando a você. O amor de Deus é hoje quando você está andando com Ele. Amanhã, quando Ele não está, o amor dele permanece. Porque o amor dele é leal. Tem lealdade. É fidedigno. É fidelidade. É por isso que Jesus, na Bíblia, ele é também chamado de fiel. Porque em meias lutas para entrar na cruz do Calvário, ele permaneceu fiel. Fiel a quem? Fiel a quem ele chamou. Por isso que eu li o texto de Isaías 42. Eu, o Senhor, chamei, eu o sustentei, eu protegerei ele, para que ele cumpra aquilo pela qual eu disse para ele. Tem que morrer na cruz, filho. Tardio em irar-se, cheio de amor leal. Aí ele está dizendo assim, arrepende-se e não envia a desgraça. O que acontece é que eu gostaria de deixar muito claro aqui, eu não sei se vocês vão compreender isso que eu vou falar, mas assim, Deus usa Satanás e a sua lei para punir o povo, mas não é ele que pune. Ele estabelece o limite. Se você andar aqui, você anda na proteção. Se você sair desse lugar, esse lugar que você está andando, tem outras coisas que vão te punir. Não eu. Mas ele que estabeleceu isso.
A lei estabelece, se você, Israel, não andar nos meus caminhos, então virá o gafanhoto, virá isso. Mas ele que trouxe, não. Ele estava protegendo a gente do gafanhoto, da fome, da miséria, disso, daqui, das pragas, das doenças. Isso está em Deuteronômio 28. Então, assim, ele está dizendo assim, ó, anda comigo, porque enquanto você está andando comigo, está protegido. Porque se você soltar a minha mão, você vai para os lugares onde existe perigo. Então, a proteção e a bênção acontece quando andamos com o Senhor. Porque quando andamos com o Senhor, Ele nos protege. E quando você decide soltar a mão de Deus para andar em outros caminhos, tem outro Deus, que é o Deus deste mundo, e que é o nosso adversário, que ele está ali esperando só o seu erro para poder condenar, para poder matar, para poder roubar e destruir. Então, não é Deus que está dizendo assim, ó, arrepende-se e não enviarei a desgraça. Não é que ele vai dizer assim, se você não andar comigo, você anda na desgraça. Não, porque Deus deseja que nós o amem. Não que nós submeta apenas para poder não ser abençoado ou deixar de ser. O evangelho, muitas vezes eu vejo algumas músicas, não me deixe ir, e lá. Bacana, é uma linguagem poética, vale, tá tudo bem, mas não é assim que o evangelho é. Porque a prostituta, quando deixou a vida dela para poder abandonar e seguir a Jesus, ele não estava assim, Senhor, eu estou aqui na prostituição, mas não me deixe, não vai embora, fica aqui comigo. Não é que Deus vai amar você andando no pecado. Não tem a ver com isso. Tem a ver de, o seu amor precisa ser tão leal, tão verdadeiro, que você deixe de amar aquilo para amar o Senhor. É por isso que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Não é isso? A Escritura não diz isso? Se você ama o mundo, você é inimigo de Deus. Por que você é inimigo de Deus? Porque você está amando alguém que Deus não ama. Você está deixando de ter uma comunhão com alguém que Deus não ama. Situações, atitudes, pensamentos que Deus não ama. É por isso que muitas vezes eu falo para mim, mas eu falo para muitas vezes quando eu estou aconselhando pessoas assim, se aquela pessoa não te ama, que ela não larga a pessoa, porque você só deve andar com pessoas ou ter comunhão, ou viver, ou casar com quem te ama, porque como que você vai viver com alguém que não ama você? Fala para mim. Ou como você vai ter comunhão, ou amizade, ou relacionamento com alguém que não te ama? Se ele não te ama, ou ama outra pessoa, ou ama outro tipo de conduta, outro tipo de pensamento, outro tipo de atitude, significa que em algum momento ele vai te largar, ou ela vai te largar. Porque ela ama, está com você por conveniência. Quando acontecer a conveniência não fazer sentido para ela, ou para ele, o que é que vai acontecer? Ele vai largar. E as pessoas pensam assim, daqui a um tempo possa ser que ela mude. Então solta a pessoa e quando ela resolver mudar, ela volta. É isso que a palavra diz, é muito claro isso para mim quando eu leio as Escrituras. Se você decidir me amar, se você abandonar o seu pecado, se você fizer isso, se você fizer isso e aprender a me adorar, a me amar, então eu andarei contigo. Se você não pode amar a Deus e a Mamon, você não pode deixar de viver na dependência de Deus sabendo que Ele vai te dar tudo para poder amar o dinheiro e as outras coisas, porque ela é a raiz de todo mal. Entende? A gente precisa... Marcelo, eu sempre tento fazer uma avaliação. Nossa, será que eu estou amando Deus ao ponto de chegar e falar assim, não quero isso, não quero aquilo. Tem horas que você se vê em prisões, em dificuldade, como eu li, em calabouço, escuridão, porque está lhe faltando a verdade, ou está me faltando a verdade. Mas depois que eu descubro essa verdade, porque a verdade é um apoio. A verdade é um sustento na nossa vida. Então, quando nós descobrimos a verdade, temos a revelação da palavra, entendemos o porquê da vida ou o para quê da vida, isso daqui é por que isso está na minha vida? Para que isso está na minha vida? Se não faz sentido,
abandona e vai. Eu sempre penso quando eu me converti, e eu acredito que vocês podem fazer essa analogia, é que a gente carregava um saco de coisas velhas da nossa vida. E a cada momento que nós vamos descobrindo a verdade, nós vamos pegando essas coisas que estavam dentro do saco e jogando fora. E jogando fora, e jogando fora, até o nosso saco ficar bem leve, porque ele disse que o fardo dele é leve. Correto? Então, a cada momento da nossa vida, a cada dia, muitas vezes pode demorar anos, mas uma hora chega. E quando chegou na prostituta que vivia vendendo o corpo para poder ter alguma coisa, e engraçado que uma vez eu li a história de que a Maria Madalena, que ela vendia o corpo e era chamada de prostituta, mas ela também guardava, comprava nardos, um perfume muito caro, justamente para na hora que ela conheceu o verdadeiro noivo, o que é que ela fez? Ela pegou todas as fontes de riqueza dela que estava no nardo e quebrou na cabeça de Jesus. E esse sinal era um sinal de quando a mulher encontrava o verdadeiro noivo, na noite de núpcias, ela quebrava como uma oferta e uma forma de honrar o marido na noite de núpcias. Olha que legal. Era isso que servia o nardo e o perfume para aquela mulher estar guardando como se fosse um presente. Ou seja, por mais que ela estivesse vivendo a vida de prostituta, mas o desejo dela, pelas atitudes dela, significava que ela queria um casamento. E ela queria casar. Porque senão ela não faria. Comprava nardos. Correto? E assim, o nardo era uma coisa deste tamanho. É aquilo que deram teve de um negocinho bem pequenininho, um nardo. Ou seja, toda vez que ela conseguia um dinheiro, ela comprava um nardo, que era uma coisa bem pequena. E ela ia quebrando, porque para ela quebrar na cabeça de Jesus um perfume que causou um cheiro agradável a toda a casa, na hora que ela estava entrando na casa do pai de Judas, significa que tinha bastante nardo, né? Amém? Então, voltem para mim, arrependem-se para que eu não envie a desgraça. Expressar arrependimentos. Lamentar as perdas. Esse lamentar as perdas tem a ver com a morte, sabia, gente? Isso estava escrito no livro de Levítico ou Deuteronômio, quando os sacerdotes perdiam a família. Ele não podia visitar o morto para poder não se tornar impuro. E ele a única coisa, e às vezes ele não podia nem chorar. Era a única forma de ele lamentar, era através de jejum. Davi também fez isso. Quando o filho dele, que ele teve com Betseba, que morreu, ele também lamentou. Quando o filho dele estava doente, também ele lamentou, com jejum. Vamos ver se eu coloquei isso daqui. Alguém procura o versículo: Davi lamenta pelo seu filho que morreu. Está em 2 Samuel. Segundo Samuel o quê? Espera aí. 12:14. Esse mesmo texto. Vamos ler no 12:15. Depois dessa conversa com Davi, Natã voltou para sua casa, e o Senhor permitiu que o filho de Davi com a mulher de Urias ficasse totalmente doente. Tá vendo que ele disse que permitiu, mas ele não traz a causa da doença, ele permite.
Por causa de quê? Por causa do pecado, por causa do erro do outro. Davi sofria com a doença da criança. Em desespero, ele implorou a Deus que o salvasse seu filho. Ele ficou sem comer e passou a noite prostrado diante do Senhor em oração. Os oficiais do palácio procuraram levantá-lo no chão e fazê-lo comer alguma coisa, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu, e os conselheiros de Davi estavam com medo de dar notícia ao rei e comentavam: que vamos fazer? Nosso rei já estava tão abatido enquanto a criança ainda estava viva. Como ficará ele diante da notícia da sua morte? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo os cochichos entre os seus conselheiros, compreendeu o que havia acontecido e perguntou: a criança morreu? Sim, responderam ele. A criança está morta. Então Davi se ergueu, levantou, penteou-se, trocou as roupas e foi à casa do Senhor e o adorou. Gosto desse texto, porque lamentou a perda da saúde do seu filho. Quando Natan saiu da casa de Davi, vocês conhecem essa história? Edna conhece essa história? Conhece todo mundo? Então, Davi teve um filho com Betseba, e aí por causa disso e por causa do pecado, Deus Deus permitiu que o filho dele adoecesse. Permitiu que o filho o adoecesse. O que é que ele fez? Jejuou, orou, clamando a Deus que o salvasse o filho. Mas quando ele entendeu, através do cochicho das pessoas, de que o filho tinha morrido, o que é que ele fez? Levantou, penteou, trocou suas vestes de luto e de suas vestes de pranto, de jejum, essa veste aqui era a veste de arrependimento, porque Davi tinha cometido um pecado, Natan foi até ele acusar ele de pecado, dizer que ele tinha pecado, ele se arrependeu, o filho nasceu, e quando nasceu, Deus permitiu que ele ficasse doente. Então o que é que ele faz? Eu posso mudar o coração de Deus com minha oração e com meu jejum. Eu vou clamar a Ele que Ele mude a minha história, que Ele mude a circunstância da minha vida. Mas ele não conseguiu. O que é que ele fez? Quando ele ouviu, e todo mundo preocupado que o que aconteceria se, já que ele está tão desesperado que o filho nasce, que o filho receba a cura, que o filho faça isso, que aquilo. Então, na hora que ele está ali pranteando, é a posição dele, é a minha alma clamando por uma mudança, para que Deus mude, para que Deus faça alguma coisa pelo meu filho, pelo seu ente, pelo alguém. Mas no dia que ele não aconteceu isso, o que é que ele fez? O meu tempo de prantear é aqui. Depois que deu a decisão, eu me levanto, pentio o meu cabelo, me arrumo, tiro as minhas vestes de luto e sigo o meu caminho. Porque o que é que você pode fazer depois? Alguém pode mudar a circunstância? Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. No 7º dia a criança morreu, 12:18. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dar a notícia ao rei e comentavam: que vamos fazer? Nosso rei já está tão abatido enquanto a criança ainda estava viva. Ou seja, esse era o pensamento e o sentimento do outro, não de Davi. Que vamos fazer? Nosso rei já estava tão abatido enquanto a criança estava viva. Como ficará ele diante da notícia da morte? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo os cochichos entre os seus conselheiros, compreendeu o que havia acontecido e perguntou: a criança morreu? Sim, responderam ele, a criança está morta. Então Davi se ergueu no 20. Levantou-se, penteou-se, trocou as roupas e foi à casa do Senhor e o quê? O adorou. Depois voltou ao palácio, pediu que ele preparasse pão e ele comeu. Os seus conselheiros estavam perplexos, não podiam compreender o que estava acontecendo e falaram: não entendemos a sua maneira de proceder, ó rei. Enquanto a criança ainda estava viva, o Senhor jejuava e orava. Agora a criança está morta e o Senhor se levanta e come pão. Olha o que Davi respondeu: eu jejuei e orei enquanto a criança ainda estava viva, ou enquanto ela vivia, porque tinha esperança de que o Senhor tivesse misericórdia de mim e deixasse a criança viver. Mas agora que ele morreu, de que me adianta jejuar?
Poderei eu trazer de volta a vida? Eu sim irei para onde ele está. Ela, porém, nunca mais voltará para mim. Olha que consciência de saber que existe um tempo determinado, de que essas coisas podem acontecer. Imagine quantas pessoas entram em depressão e depois tem câncer, porque perdeu. Toda doença, todo câncer, geralmente ela tem um fundo numa perda, numa dor, num luto. Quantas pessoas não poderiam ter evitado justamente a morte, o não viver, ou viver no passado da dor, da tristeza, se tivesse uma posição dessa? Ou seja, todo mundo vai morrer, gente. Vocês precisam viver numa consciência de que todo mundo vai morrer. Tem que lamentar, tem que chorar? Sim, porque é uma dor que se causa. Mas viver lá e estabelecer lá e ficar lá para sempre no dia a dia? Não. E era o bebê. Davi amava a Betseba. Por isso que ele traiu. Davi amava o filho. Engraçado, de todos os filhos que contam da história de Davi, o único que ficou doente e que ele estava ali prostrado diante de Deus em oração e jejum é esse. Porque da Tamar não ouviu nada, de Absalão não ouviu nada. E então? Tá muito frio, né? Posso desligar então aqui? Tá muito frio para vocês? Tá. Emanuel, pode desligar por gentileza? Então, lamentar as perdas, ok? Fique. Uma preparação. Vamos lá, preparação. O jejum pode servir como um momento ou um período de preparação para um evento significativo ou uma jornada antes de ser iniciada. Lucas 4, 1, 2. Lucas 4, 1, 2. Lucas 4, 1, 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada durante esses dias e ao fim dele teve fome. Então, toda vez que nós entraremos num período de preparação para alguma coisa, sempre é importante nós fazermos jejum. Por exemplo, quando eu soube que ia ser consagrado a pastor, em determinados dias determinados eu orava e jejuava para, entre aspas, quem me consagra ou quem me torna santo ou justificado é o Senhor. Mas isso me faz refletir, me faz pensar sobre o meu chamado, me faz pensar sobre o que eu devo fazer, como devo fazer. E ao mesmo tempo, a carne, ela fica debilitada por falta de alimento. O espírito fica morto por causa que não tem contato com o Senhor. A alma, ela fica alimentando da carne quando você não alimenta da palavra de Deus. O corpo, ela fica enfraquecida quando você não come o alimento sólido. Então, para cada parte do meu corpo, existe um alimento específico. Entendeu, Valdir? Para cada parte do meu corpo existe um alimento específico. Se meu espírito não confessei a Jesus Cristo como Salvador, meu espírito está morto. Quando eu confesso, existe uma luz, existe a presença do Espírito, existe o amor de Deus. Romano vai dizer que o Senhor derramou o amor dele no nosso espírito através do Espírito Santo. Romanos 5 fala sobre isso. Ou seja, quem alimenta nosso espírito é o amor de Deus. E a nossa alma é a palavra de Deus. Porque se nós não trocarmos a nossa mente, renovar a nossa mente todo dia, nós podemos cair em erros sutis e pequenos. Por quê? Porque a alma deixou de receber o alimento. O espírito não foi fortificado
através da palavra, mediante a fé. E o nosso corpo, ela não tem sustento porque você não comeu hoje, não tomou uma água, não comeu um alimento sólido, não tomou uma sopa, então o seu corpo fica debilitado. Quando o seu corpo fica debilitado, significa que você está muito forte espiritualmente. É por isso que a Bíblia fala bem assim, quando Jesus estava sendo tentado ou entrando em sabendo que ele ia morrer a morte de cruz, ele falou assim, vamos, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Ele estava dizendo, a carne está fraca, ela está sendo amortecida, ela está ficando fraca. Por quê? Porque eu estou deixando de comer alguns dias. Para quem? Para o espírito ficar forte. Ou seja, eu estou me preparando. Então, o jejum pode servir como um momento ou um período para preparação. Nesse caso aqui, Jesus foi preparado para ir para o deserto. Ele precisava ir em jejum. Porque se ele fosse cheio de comida, para o deserto com uma bolsa, mochileiro, cheio de comida, cheio de biscoito, na hora que ele chegasse lá, ele poderia ser tentado na mente por Satanás. Porque ali era a presença de Satanás mesmo. Dizendo para ele, não precisa morrer. Eu sei que você vai estar preparado, está se preparando algum dia para morrer na cruz. Não precisa disso não. Porque se Jesus não vai para a cruz, eu e você estaria sob domínio dele ainda. E assim, não é só isso que acontece na morte da cruz. Novos céus e nova terra são feitos por causa disso. O domínio de Satanás é destruído por causa disso. O inferno, a chave voltou para a mão de Jesus por causa disso. A nova criação foi criada em Deus por causa da morte de cruz. Então, era o mundo inteiro que foi corrompido, agora ele foi restaurado por causa da morte de um homem. Por causa da ação de um homem. Então, ela nos faz... ela nos prepara para algo, tá bem? Que é o texto de Lucas 4, 1, 2. Onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias. E ao fim dele teve fome. Passa mais um, Emanuel, para ver o que é que... O diabo lhe disse, se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Na verdade, a preparação estava sendo por Deus e o diabo aproveitou essa situação de debilidade para tentar. Amém? E agora, autocontrole e espiritualidade. Autocontrole e espiritualidade, esse texto também diz isso, porque Jesus teve um autocontrole dele mesmo e a espiritualidade, correto? É claro isso para vocês? Mas eu vou dar um outro texto aqui. Fortaleceu o autocontrole e a disciplina espiritual. Ao renunciar temporariamente à comida, o jejum pode ajudar a controlar os apetites, seja eles da carne ou pode ser os apetites da comida mesmo. Tem pessoas que muitas vezes precisam jejuar um pouquinho porque come muito, né? Come qualquer coisa, come um monte de doce, de coisa nesse sentido. E os apetites são as paixões, levando a um maior autocontrole e uma força de caráter. Então, quando nós jejuamos, geralmente ele nos dá esse controle. Engraçado que eu estava vindo fazendo um jejum, tem uns 2 meses eu estava fazendo um jejum dia de segunda e dia de terça, dia de segunda e dia de terça, ou então dia de segunda e quinta, de terça e sexta, eu sempre escolhia 2 dias assim. E engraçado que hoje eu falei assim, hoje eu vejo jejuar. Só que na hora que eu entrei na escola, eu não avisei nada para as pessoas e as pessoas começaram a trazer presente. As pessoas começaram a trazer presente justamente no dia de hoje, né? E eu falei assim, na segunda-feira eu vou jejuar, porque eu imaginei que terça-feira, como né, um dia que tem menos professores na escola, então eu falei assim, é um dia que eu tenho menos contato com as pessoas, mas por causa das provas que está tendo lá, de negócio,
Um passou na minha sala e falou assim, eu deixei uma Coca-Cola para você. Eu deixei uma Coca-Cola pra... Assim, nos outros dias também acontecia isso, mas aí eu pensei, muito obrigado, não sei o quê, entendeu? Teve um dia que eu recebia o refrigerante e abri, servia todo mundo e fui embora. Aí todo mundo ficou olhando pra minha cara, o que é que eu falei assim, hoje eu estou na bênção do Senhor. E todo mundo, que é isso? Todo mundo perguntando o que é isso. Falei, não, gente, hoje eu estou num jejum, tá? Aí o pessoal, tá, o jejum intermitente, para ele é intermitente, mas para mim era espiritual. Mas beleza. Era só para poder não entrar em detalhe. Mas aí hoje, na hora que eu fui entrando, o pessoal, oi, prof, não sei o que, eu fiquei... Tá bom, então. E aí fui, e como eu estava também cansado de ontem, eu falei, não, deixa eu, na semana que vem eu adianto e vou buscar um jejum a respeito de orientação de Deus, mas eu consigo fazer em outro momento. E então... ele nos ajuda a controlar nossos apetites e paixões, levando maior autocontrole e força de caráter. No caso de Jesus, teve, né? Porque o caráter de Jesus foi aperfeiçoado. Ele tinha algum problema no caráter? Não. Mas foi aperfeiçoado para que o meu e o seu pudesse ter sentido. Engraçado que muitas vezes a gente vê algumas histórias de Jesus, por exemplo, quando eu li aquele texto de Jesus sofreu pelas coisas que obedeceu. Alguém já leu esse versículo? Bota assim, Jesus aprendeu a obedecer, Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Acho que é Hebreus que está escrito isso. Encontrou? Bota assim, quando você escrever, no final você bota assim, Bíblia, que aí aparece o versículo. Emanuel, abre para mim Hebreus 5:8. Gente, vocês querem parar agora para poder tomar um cafezinho e voltar, ou querem continuar e eu termino e a gente vai embora? Tá. Já tá, é a última, tá? Autocontrole. Hebreus 5:8. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Quando você lê esse versículo, Valdir, o que é que você pensa sobre isso? Jaque, Larissa. Olha lá, tá no quadro já. Ou tá no meu data show. Lê o versículo. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Jesus precisava ser... Ele era desobediente? Não. Mas eu preciso entender que Jesus era um homem completamente homem na terra. Porque se ele fosse um homem que usasse os seus poderes de Deus, nós não tínhamos crédito para viver e nem ser justificado. Exatamente. Exatamente. E a Bíblia vai dizer que não usurpou ser igual a Deus, deixando a sua forma de Deus e humilhar e morrer na cruz. Lembra que a Bíblia fala sobre isso? O que é que ele estava dizendo assim? Aqui eu sou Deus, mas aqui não. Aqui eu sou completamente homem. Completamente homem que precisa comer, que sofre, que sente dor, que chora. Ele é completamente igual a você, isento de qualquer divindade no sentido além de ele ser divino, mas assim, o que era divino era a natureza de Deus, porque não foi gerada num relacionamento sexual entre o homem e a mulher, foi a semente de Deus, aquilo que deveria ser a parte do homem veio da parte de Deus. E Deus é santo. E Deus tem um caráter, e Deus tem uma santidade, ele tem uma justiça. Então, essas coisas que nós herdamos dos nossos pais naturais, porque com quem você se parece? Com seu pai e sua mãe. O parecer do homem vinha de Maria, mas o caráter, a espiritualidade, o seu espírito vinha de quem? Vem de Deus. E engraçado, eu sempre falo isso quando percebo que pessoas estão entrando em lutas com a questão de ter filhos, no sentido de ou o homem é estéril, ou a mulher não
Esse tipo de coisa que acontece no casamento quando não são pode ter filho, principalmente na parte do homem. Eu sempre falo bem assim, um dia eu estava orando por um casal e orava, e quando eu orava, o Senhor me trouxe um entendimento. Marcelo, eu fui a pessoa que fez o primeira inseminação. Aí eu fiquei parado lá, pensando nessa inseminação, porque foi uma semente que Deus colocou em Maria, correto? O Espírito veio sobre Maria e ela concebeu. Ou seja, uma semente foi colocada no ventre de Maria. Não é assim que a Bíblia fala? É assim que é chamado de os bebês de inseminação. Pega o sêmen de um homem qualquer, põe no óvulo da mulher e é gerado um filho, correto? De quem é o filho? Dele? Naturalmente não, mas ele vai ser o pai. Mas assim, quando Deus bota a semente, é um sêmen, é uma semente no ventre de Maria. E ela concebe um filho. De quem é o filho? É de José? Não, José é o pai, mas quem veio de Deus. A semente o sêmen, ou que nós estudamos, que tem DNA, que tem ligações hereditárias, que vem todas essas coisas, nesse caso veio de Deus. Mas com quem Jesus se parecia? Era com a fisionomia da Maria. Porque Deus não tem imagem. Como que é Deus? Como é que é a Jaqueline? A Jaqueline, ela tem uma média estrutura, ela é branca, tem um cabelo assim, ela tem um rosto mais assim, não sei o quê. Então eu estou dizendo que ela se parece com essa semelhança. E a semelhança de Deus? Não existe. Porque Deus é espírito. Ele não tem forma humana como eu. A forma humana dele é Jesus. Amém? Então, cadê você? Quando a inseminação é permitida, sim, foi Deus que fez isso primeiramente. Foi Ele que deu. Tudo que a ciência descobre depois de... Olha só, a primeira inseminação foi feita há quantos anos? Você tem esse dado, doutora Edna? De quando foi feita a primeira inseminação em uma mulher, de um homem? Não. Mas ela é desse século, correto? E isso foi feito lá 2000 anos atrás. Então, assim, qual o problema de inseminação? É pecado, não é? Não, é supernatural, é divino, é de Deus. Foi Ele que fez isso primeiro. Da onde vinham as portas eletrônicas? Quando Pedro sai da prisão, diz que os anjos chegaram e a porta se abriu. Não é isso? Ou seja, quanto tempo foi criada a primeira porta eletrônica? Quando você para na frente do shopping, a porta se abre. Nesse século, mas lá atrás já existia. Amém? Então, a questão da nova natureza, do novo nascimento, fala que nós, como é esse versículo? Que é nova criatura. Oi? Não, assim, aquele que. Não, aquele que deu, não. Aquele que você é nova criatura. É 1 Coríntios 5, alguma coisa assim. Essa nova criação, essa nova criatura que vem de Deus, ela vem através de Jesus, que é santo, cheio de justiça, cheio de. Nós precisamos mudar a mente. Oi? Quem está em Cristo, eu e você estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. O que significa estar em Cristo? É todo aquele que aceitou Ele como Salvador. Todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Como que eu sou nova criatura, mas eu estou vivendo aqui e lido com as mesmas circunstâncias todo dia, as mesmas dificuldades? É que a nova criação, ela já existe, ela vem de Deus e ela está em você e habitando em você. O que eu preciso alcançar para poder viver essa nova vida que o Senhor tem para mim? A novidade de vida que o Senhor está dizendo. É quando eu mudo a mente. Quando eu penso de maneira correta, então eu ajo de maneira correta. Toda vez que eu estou fazendo os mesmos erros, as mesmas dificuldades, eu preciso parar e falar assim, a minha mente está pensando errado. Porque as minhas atitudes, elas só existem, o meu ato de fazer
aquele hábito ou aquelas coisas repetidamente, é porque a minha mente não foi renovada. A minha mente não está pensando de maneira diferente. A minha mente não foi renovada, como diz Romanos 12. Então, toda vez que você estiver errando, seja pecado, ou seja uma circunstância com você mesmo, com seu cônjuge, com quem você se relaciona, significa que a mente está tá no loop. Alguém te bateu, você bate. É looping o nome disso. É ação e reação. Ou behaviorismo, que a ciência estuda como psicologia para fazer compra. Te mostra esse desejo, aí você automaticamente vai e compra. Por que o behaviorismo existe e a psicologia estuda esse comportamento da alma? Porque quando você estuda Romanos 12, está ali um comportamento e está ali uma behaviorismo, ou seja, se eu sou estimulado dessa forma, eu reajo dessa mesma forma. Como o Espírito Santo ele vem e começa a reagir em nós de maneira diferente, em santidade, em atitudes, em quebra do hábito, quando eu quebro o hábito, eu fujo do loop e sigo a vida andando em justiça e santidade. Andando em Cristo, andando em santidade, andando em justiça, em obediência. Quando eu quebro isso, eu quebro o loop, eu quebro o erro, eu quebro a circunstância da minha vida que me prendia às prisões que eu li logo no início de Isaías 42. Então, como é que eu mudo o hábito? Pensando diferente. Mas mesmo assim, às vezes, então eu penso diferente sobre isso. Mas aí eu tenho que... O pensar precisa estar intrínseco, precisa estar dentro, funcionando, para que o hábito esteja de maneira diferente. Porque muitas vezes você pode falar assim, eu acho isso, não penso dessa forma, mas faz a mesma coisa. Então, o coração não entendeu ainda. Está na razão, o coração não. O coração, quando fala do Espírito, está lá no Espírito. Por isso que a Bíblia fala que tudo que você pedir em oração, crendo, recebe. Muita gente aí te pede, mas o coração ainda não creu. Ou outro versículo que fala assim, que todo aquele que confessa a Jesus, com sua boca confessa a Jesus e com o coração crê para a justiça, Romanos 10. Ou seja, com a boca confessa, eu não penso dessa maneira, mas o coração ainda não creu. Mas na hora que o coração crê, automaticamente o hábito muda. Mas ela precisa ser confessada. Por isso que a palavra de Deus por isso que o evangelho é uma confissão. É uma coisa que eu sempre falo aqui da confissão. Toda vez que eu entro em luta com o meu hábito, com a minha dificuldade, com o meu pecado, às vezes você não quer mais fazer daquela forma, você não quer mais agir daquela forma, eu preciso confessar primeiro. Porque quando eu confesso a palavra de Deus, que é viva, eficaz, que é poderosa, que muda a circunstância, quando o meu ouvido espiritual ouvir, a minha atitude muda. Pode ser para qualquer coisa. Em vez de você ficar confessando o problema, confessa a vitória de Jesus. Em vez de você confessar as circunstâncias erradas, confessa a verdade que está em Cristo Jesus, que você está em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus é nova criação, nova criatura. E essa criação vem de Deus. Não esqueça do versículo seguinte. E essa nova criação vem de Deus. Se vem de Deus, é como se ele estivesse depositando a semente em Maria novamente. E Jesus estava lá, vivendo em justiça, em santidade, em diferente. O que eu quero dizer com isso? É que ainda que você tenha uma mudança de vida, tenha uma mudança da mente, ainda você vai estar nesse mundo. E nesse mundo você vai viver a circunstância. Por isso que Jesus, ainda que estava lá no deserto, como homem, como Deus, cheio de justiça, não tinha pecado, mas ele estava nesse mundo, então o príncipe desse mundo podia tentar ele, podia atacar ele. Não é porque somos crentes que não vamos viver as lutas desse século, ou o problema deste mundo. Até porque se estamos nesse lugar, é porque o príncipe deste mundo ainda não foi derrotado. Porque a morte vai ser derrotada quando a presença do Senhor voltar. Então, assim, é por isso que precisamos viver com animosidade. Por isso que Jesus falou assim,
Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o príncipe do mundo e a circunstância que envolve no mundo. Tem bom ânimo. Né? Não é só ter o ânimo de chegar e fazer coisas boas ou ruins. Tem bom. Eu, muitas vezes, quando me encontro irritado com a situação, eu falo, Marcelo, para, calma. Tem bom ânimo. Eu prego para mim mesmo. Eu prego para mim mesmo. Muitas vezes eu prego para mim. Eu gosto muito mais de pregar para mim do que pregar para as outras pessoas. Tem bom ânimo, Marcelo. Às vezes a minha alma está ali dolorida com a circunstância, com tanta espera. Eu falo assim, Marcelo, eu sei que pensamentos têm a respeito de vós. O Senhor falou sobre isso na sua vida. São pensamentos de paz. Tenha paz, Marcelo. Paz em saber que o seu pecado foi crucificado na cruz, que alguém levou o seu pecado. Eu prego para mim muitas e muitas vezes. É por isso que... E às vezes as pessoas falam assim, por que você vai viajar? Eu falei, vai com quem? Eu falei, vou sozinho, eu me basto, a minha vida tá legal, eu sei cuidar das minhas emoções, eu não preciso de situações para poder estar feliz. Verdade? Em alguns momentos você está triste? Faz parte da vida. Mas Marcelo tem bom ânimo, Edna tem bom ânimo, Valdir tem bom ânimo, Larissa tem bom ânimo. Porque Jesus, o teu Senhor, venceu as circunstâncias. Às vezes você não pode ter tudo. Mas vai ter aquilo que Deus te cabe, aquilo que te compete a você. Porque muitas vezes a gente está olhando para a vida do outro e querendo ter a vida do outro. E a vida do outro não serve para você. É a sua vida que você tem que viver. Pois eu bem sei que pensamentos a respeito de você. E são pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança que eu mesmo criei para você. Ou seja, cada pessoa foi criado de maneira diferente para viver momentos diferentes, para viver de maneira e fazer coisas diferentes. Imagine todo mundo fazendo a mesma coisa. Imagine agora vocês 2, 5, 6 comigo, o Emmanuel 7, todos aqui pregando ao mesmo tempo para várias pessoas. Uns são chamados para isso, outros são chamados para aquilo, e faz o seu melhor. É por isso que quando eu venho aqui, eu não tenho eu gostaria de ser igual àquela pessoa. Não, eu gostaria de ser igual a mim mesmo. É muito legal isso, né? Você ter um conhecimento de que você foi chamado para isso e você faz isso muito bem. Isso te dá uma alegria, um estar completo, regozijado, sempre, porque você não está olhando para o outro. Aquilo que eu fui chamado para fazer, eu estou sempre me esforçando para fazer o melhor. Tem dias que não dá, tem dias que está bem ruim mesmo, mas está tudo bem, né? Tá tudo bem. Naquele dia eu dou o meu melhor. E tá tudo bem. Se alguém vir reclamar comigo, eu falo assim, querido, hoje não deu. Mas amanhã a minha alma pode estar bem mais enriquecida com a presença do Senhor e tá legal. Né? Não precisa você estar se cobrando. Cobre para ser o melhor que você pode. Mas na hora que você conseguir dar esse melhor, ou pouco do melhor, tá tudo bem. Agora não pode ser isento, não pode ser passivo, não pode ser passivo à circunstância. Mas você fez alguma coisa? Mas você podia fazer o melhor. Então, faz o melhor, tenta fazer o melhor. Amém? E autocontrole e espiritualidade. Para finalizar, autocontrole, irmã, e espiritualidade. Então, para autocontrole e disciplina espiritual, para renunciar temporariamente, tá? Por que temporariamente? Porque Deus não gostaria que você vivesse com fome. Ou com fome no sentido de abdicando da sua comida, abdicando dos prazeres que Deus mesmo criou, porque se o corpo não fosse chamado para comer, não tinha alimento, correto? Então, o alimento é para comer e deliciar-se mesmo. Até porque no céu você vai também comer iguarias. Lembra que
como que você sabe que lá no céu vai ter essas coisas? A Bíblia fala que lá no céu terá um banquete, que terá a festa do noivo. Correto? Então, se tem banquete, se tem festa, é todo mundo sem comer nada? Outra coisa, a Bíblia fala que aquilo que existe na terra são sombra das coisas que existem no... Então tem chá, tem cafezinho, mas de maneira diferente. Certo, gente? Se alguém come do bolo da Lari, lá tem um melhor. Come do que ela tem aqui, porque é o melhor que ela pode fazer. Já comeram o banoffee dela? Oh, Deus, aleluia. Então, assim, se tem essas coisas aqui, tem também no céu, tá bom? De que forma? Bom, aí eu não sei, porque não tem uma coisa revelada na terra, mas pelo menos eu sei que tem vinho. Que lá nós beberemos o melhor vinho que a Bíblia fala. Não é isso? Já leram isso? Que lá vai ter... na hora que Jesus sai do banquete, da última ceia, ele fala bem assim, até que eu volte e possa cear com vocês. Tem uma bebida aí e tem uma comida, porque no dia da ceia tinha. Né? Então, assim, essas coisas... Então, por que existem essas coisas no céu? Porque na terra foram criadas sombras. Se existe sombra, porque o melhor está lá. Amém? E eu queria finalizar com Isaías 58, no versículo 1. Porque ele vai dizer o que não é o jejum que Deus queria. Tá bom? Isaías 58. Eu ia falar, cadê o irmão Emanuel? Tá estudando ali, gente. Não atrapalha ele, tá? Vamos lá. Versículo 1. Lari, você consegue ficar lá eu lendo e passando para... Tá. Emanuel, pode ir. Você ou eu? É porque na verdade eu vou ler versículo 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, obrigado, tá? Até que fim Deus falou contigo. Ó, eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Grite bem alto sem parar, tão alto como uma trombeta, e anuncie ao meu povo Israel a sua maldade e todos os seus pecados. Eles fingem ser tão religiosos, ele vem ao templo diariamente e se mostra muito alegre em ouvir a leitura da minha lei, como se obedecesse a ela, como se não desprezassem os mandamentos do seu Deus. Eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei e parece desejosa a se chegar a Deus. Rapidinho. Você percebe que Deus está falando para o povo dizendo assim, ó, eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei e parecem desejosos em chegar-se a mim. O que está dizendo é que na hora que nós estamos numa congregação ou na igreja, Deus ouve o nosso coração, Deus ouve a nossa oração. Mas se o nosso coração não é sincero, ele fala assim, eu sei que a igreja, a Casa na Rocha, tem algumas pessoas que vão lá na igreja, oram desejosos a me conhecer, em saber a minha vontade, não sei o quê, mas eles só falam isso de boca para fora. Eles não têm uma sinceridade do coração. Se eu souber disso, se você me falar do que eu tenho que fazer, eu irei fazer. Não é uma decisão, não é uma oração com decisão, como alguém que gostaria mesmo de saber o que é que Deus queria que ele fizesse. É uma oração, ó Deus, eu preciso que o Senhor... Entende? É boca para fora. Tipo assim, uma consciência, não, eu orei. Pelo menos eu orei. Se Deus quiser responder, beleza. Tá? Eles dizem, por que jejuamos se o Senhor nem atenta para isso? Por que nos humilhamos se o Senhor nem dá importância? Eu vou lhe explicar por quê. É que mesmo no dia do seu jejum, vocês cuidam dos seus negócios, maltratam e exploram os seus empregados. Ou seja, ele fala bem assim, se você fizer o jejum por jejuar, não significa nada, você só vai passar fome. Você vai fazer um exercício, mas a alma não está
desejosa em cumprir o mandamento. Porque ele está dizendo assim, ali era o jejum no sábado. Os caras trabalhavam, buscavam suas riquezas, estava nem aí, apenas jejuava, mas eles trabalhavam e a lei dizia que não era para trabalhar. Eles saíam da sua casa, faziam negócios, cuidavam das suas coisas. E a lei falava que era para você estar dentro de sua família, que era um descanso, um dia de descanso com sua família para lembrar que o teu Deus fez todas as coisas no sexto dia, no sétimo descansou. Era um momento de você parar da sua vida cotidiana, da sua vida emocional, da sua correria e falar assim, esse é o dia que eu preparei para mim. Me encontrar com o Senhor, ler suas escrituras, meditar nela, compartilhar ela com meus filhos, participar de uma ceia, participar do sábado, que era um dia que o Senhor estabeleceu na terra, justamente para poder lembrar-se dele. E eles não estavam nem aí, mas eles jejuavam. Entendeu? E outra coisa, por que jejuamos, no 3, por que jejuamos se o Senhor nem atenta para isso? Ou seja, eles estavam querendo comprar, com o jejum eles queriam comprar Deus. E ao mesmo tempo, por que nos humilhamos? A palavra humildade ou humilhação tem a ver com descer ao nível da sua humus, de que você é terra e que você depende de Deus. Existem dois contextos muitas vezes que nós vivemos aqui. Quando nós falamos assim, não sei quem foi humilhado, se humilha na presença do Senhor, não sei o quê. Humilhar, biblicamente, é dizer assim, eu sou humus, sou feito da terra, Deus é feito de eternidade. Somos completamente diferentes. Eu dependo dele, ele não depende de mim. Isso é humo, isso vem da palavra humilhar. Quando eu me humilho na presença do Senhor, eu falo assim, Senhor, eu preciso que você haja na minha vida. Eu preciso buscar orientação, porque eu não tenho. Eu preciso que o Senhor faça isso, porque eu não posso. Isso é humilhar. Quando alguém te falar de alguma coisa, porque você precisa humilhar, ou alguém disse assim, humilhei, rapaz, aquela pessoa foi humilhada naquele lugar. Ou seja, ela foi desconstruída de tudo aquilo que o outro também é. Porque quem te humilhou também é tão homem ou mulher como você, feito da mesma essência. Amém? No 4, que adianta jejuar se vocês continuam a brigar e fazer violência? Ou seja, eu jejuo, mas eu quebro o barraco, brigo com todas as pessoas. A humilhação é justamente para você ter o quê? Autocontrole e espiritualidade. Aí a pessoa está jejuando e está matando, porque violência aqui tem a ver com isso, matando, colocando na prisão, derrubando o outro, mentindo, fazendo fofoca. E jejua é aquela história assim, não sei quem é crente, mas fala, não sei quem é não sei quem, mas é crente. É a mesma coisa, fez tudo isso e jejua. 5, será que esse jejum é que eu escolhi? Ou seja, Deus está perguntando, será que foi o jejum, esse é o jejum que eu escolhi para vocês, nação de Israel? Não. Ele vai dizer, será que eu desejo que passe fome, ande curvado como um junco, que é uma árvore, e se vista de panos de saco? Lembra que Davi trocou as vestes porque estava com esse tipo de vestimenta? E deite sobre cinzas? Você acha que esse jejum que agrada ao Senhor? Não, o jejum que eu desejo ver é o seguinte, parem de explorar seus empregados, ou seja, em vez de jejuar a comida e não botar no seu corpo, agora você faz um jejum de não explorar seus empregados. Ou seja, na hora que vocês quiserem explorar, jejuem. Jejuem de quê? Não comer? Não. Não faça isso, porque o jejum é alimentar-se, deixar de alimentar de alguma coisa, correto? No corpo. E o que ele está dizendo assim, deixe de explorar, ou seja, na hora de explorar seus empregados, de cobrar mais ou de pagar menos seus empregados pelo trabalho que ele fez, pague o que é correto. Não maltrate o seu servo, perdoe as dívidas do que não podem pagar e não obrigue os outros a trabalhar como escravo. Ou seja, você não consegue me pagar, eu brigava com você por causa de você pagar a dívida que eu sabia que você não tinha. E aí falava assim, paga com trabalho, vem trabalhar comigo aqui. Vem trabalhar e você paga. Existe essa lei, que hoje é a lei trabalhista. Você paga
quando alguém rouba, quando alguém está preso e você pode pagar isso com serviço social, não é isso? É isso que a Bíblia está dizendo. Mas isso é dentro da sociedade. E você poderia ver que alguém te comprou e não tem dinheiro para pagar? Cara, não vou fazer nada. No dia que você puder, me paga. E no dia que você não quiser, eu vou fazer o quê? Além disso, eu desejo que vocês repartam sua comida com os famintos, ofereçam abrigo ao que não tem casa, deem roupa aos que estão nus e não recusem ajuda ao próximo. Isso é uma realidade muito difícil hoje, né? Dar abrigo ao quem está morando na sua rua. Porque às vezes você bota alguém lá e aí? Que tipo de confiança você tem que ele não vai te maltratar ou que não vai fazer algum delito com você? No 8, se vocês fizerem isso, Deus lhe dará uma luz mais brilhante que o sol. Ele vai curar todos vocês num instante. A sua retidão vai servir como proteção para os seus passos e a glória do Senhor estará na sua retaguarda para proteger. Porém, ele está falando isso como nação, tá? O que ele fazia? Sacerdote, tá vendo alguém nu? Pegue o dinheiro que as ofertas estão dando e vá repartir com essas pessoas. Pega essas riquezas e construa abrigos ou construa qualquer coisa. O governo, hoje quem faz isso é o governo. Constrói casas sociais, constrói abrigos para os mendigos no período de frio, não é isso? Ele estava dizendo que era a nação de Israel. Deveria ser uma nação exemplo para todos os povos. No 9, então quando vocês clamarem ao Senhor, Ele responderá. Quando vocês gritarem por ajuda, Ele dirá, eu estou ao seu lado. No 10, para terminar, se abrirem a alma de vocês para o faminto, ajudarem e consolarem os desesperados, então a sua luz aparecerá brilhante nas trevas e a sua escuridão se tornará claro como meio-dia. O que ele queria dizer é quando a gente vê pessoas desamparadas, tristes, amarguradas, nós devemos entregar uma palavra de conforto e de esperança. Mas o que é que eles estavam fazendo? Estavam lá, aí sabe o que eles pensavam? Estão debaixo do jugo de Deus. É porque eles desobedeceram, é porque eles não cumpriram a lei, é por causa disso. Ou seja, às vezes não era nem a verdade. Como eles fizeram com Jesus. Aos olhos dos homens, ele merecia aquele castigo, mas aos olhos de Deus, ele era um terebinto, numa terra seca. Ou seja, eu preciso entender o que é que aquela pessoa está vivendo, ou também não entender. Eu sempre falo assim, quando, o que é que você fala de dar esmola, não sei o quê. Quando eu quero dar, eu dou. Quando eu não quero dar, eu não dou. Eu não fico, você vai usar isso para usar drogas. Você vai usar isso para beber. O meu dinheiro não vai ser. Isso é legalismo, tá, gente? Quando você tiver dinheiro e quiser dar oferta, dá e não pergunta o porquê. E para quê? Porque o que está valendo é a atitude do seu coração. Então o Senhor vai abençoar a vida conforme a atitude do seu coração. Se ele pegar o dinheiro e usar em outras coisas, de quem é o problema? Acabou. Eu não sou um inquiridor. Eu não sou o juiz da vida dele. Se ele está pedindo dinheiro, se ele está com fome, você está com fome, tá. Você quer que eu pague alguma coisa para você? Não, eu queria dinheiro. Tá bom, então toma aqui. Se você quiser dar, você não é obrigado a dar. Mas se você dá, demonstra o teu coração e pronto, e ponto final. Mas se ele pegar esse dinheiro, aí eu não dou. Não foi isso que o Senhor mandou, não foi isso que o Senhor mandou você fazer. Não foi isso que o Senhor mandou de fazer. Você não é chamado para ser juiz em momento nenhum. Você pode dar, dê e ponto final. Se a pessoa falar bem assim, mas geralmente na real, não sei se você percebe lá aqui em cima, geralmente tem sempre duas pessoas ali, não sei o que, me dá paga alguma coisa para mim. Beleza, se eu tenho um dinheiro e quero pagar, eu pago. No dia também que eu não quero, mesmo que eu tenha, não significa que eu não tenho, tá? Fala, hoje eu não tenho. Eu não tenho, o que eu estou dizendo é eu não tenho para você. Eu não quero dar para você. E não há problema sobre isso. Deus não me culpa, Deus não me julga por causa disso. E geralmente eu sempre tenho um hábito de as pessoas estarem pedindo alguma coisa, eu falo assim, você está com fome e quer alguma coisa para comer? A primeira coisa que eu falo, você pode pagar isso. Ok, sem problema nenhum. Eu entro,
pago, também eu escolho o que eu quiser. Vou lá, entrego para ele, tchau, acabou. Eu já vi isso. Eu entreguei um pacote qual salgado você quer? Ah, eu queria uma coxinha com catupiry. Claro que eu posso pagar. Paguei e ele chegou lá na frente e estava vendendo. De quem é o problema? Eu ficar com raiva? Eu? Nunca nas galáxias. Nunca. Bem, vamos ficar de pé, terminou. Meu Deus, 2 horas de aula, nem parecia. Cansaram? Glória a Deus que não cansaram. Oi? Amém.